Diz assim o texto: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então Jesus foi a Caná, e estava ali um oficial do rei, cujo filho estava doente na cidade de Cafarnaum. Quando ouviu dizer, está agora se referindo a esse oficial, que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Por isso que ele estava lá. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou: a que horas o seu filho se havia se sentido melhor? Escuta, quando foi que ele melhorou? Informaram: ontem, 13h, por volta da hora 7ª, a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galileia. Pode se assentar, glória a Deus. No ano de 2021, eu aqui pela manhã estabeleci uma série de ministrações, e aqueles que frequentam o culto de manhã, nós fomos muito ministrados nessa série Milagres de Jesus, baseados no livro de João, Precisamente no dia 11 de agosto, eu terminei essa ministração de 2021 e preguei ela aqui de manhã, e falei assim: olha, eu tenho muita vontade de pregar essas ministrações à noite. Quem sabe um dia Deus vai me dar essa graça, porque vocês todos sabem, aqueles que nos visitam talvez não saibam, nossos cultos de manhã não são transmitidos. A gente trabalha com uma ministração de séries, eu ministro várias séries de ministrações todo dia, todo domingo de manhã, e aí eu seleciono uma vez ou outra uma ministração dessas, quando dá eu ministro à noite, Então, eu estava ali em oração na minha casa, quando de repente me tocou muito essa palavra, em especial por hoje ser o dia dos pais, naturalmente, mas me tocou muito essa palavra, e eu me remontei àqueles dias de 2021 de pandemia, em que nós nos reunimos de uma maneira isolada, pulando bancos, com máscara na cara, Letícia? Máscara na cara, dias muito difíceis, amigos e pessoas queridas perdendo entes queridos. E naqueles dias, um amigo especial havia acabado de perder o seu pai. Nós sofremos muito, alguns membros nossos aqui enfermos, doentes, e nós aqui em joelhos de oração, E estávamos nesse meio assim, envolto, e Deus me deu essa palavra: milagres para a vida. E por que milagres para a vida? Milagres para a vida se dá, e aí eu espero muito, mas eu peço muito a sua gentileza de deixar a sua Bíblia aberta no texto que li, tá certo? Por que milagres para a vida? Por que milagres para a vida? Milagres para a vida se dá porque lá nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 31, eu vou dar trabalho para o pessoal do mídia, mas eu preciso que vocês dê uma pausa aí nos slides, e você coloque para mim o versículo 31 do capítulo 20, versículos 30 e 31, por que milagres para a vida? Porque João, quando estava em Éfeso, já pastoreando a igreja de Éfeso, assim conta a tradição, provavelmente cuidando da mãe de Jesus, Maria, ele tem a intenção de escrever o seu evangelho, ele tem a intenção de escrever
aquela experiência que ele teve com Jesus. Mas diferentemente dos outros escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os outros anteriores, diferentemente dele, ele não escreve um evangelho da história de Jesus. Ele não escreve um evangelho da história corrida, da historiografia de Jesus. Não é um evangelho historiografado, né? Diferentemente, ele resolve escrever um evangelho teológico. Ele resolve escrever um evangelho diferente, né? Tanto é que começa o evangelho de João de uma maneira surreal, como fala aqui uma amiga nossa. Ele começa de uma maneira assim transcendental. Ele começa não falando de uma genealogia física, mas de uma genealogia divina, porque ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só quem está sentindo essa presença desse Deus vivo, que se encarnou e que está presente entre nós, dê um glória a Jesus aí. Ele já começa assim. E no versículos 30 e 31 do capítulo 20, que o pessoal do telão vai colocar para mim aqui, né? Ele diz qual é o propósito. Por que ele escreveu esse evangelho dessa forma? Ele fala o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Muitos, variados, tremendos sinais. Agora olha essa carta de propósitos, né? A turma aí que gosta de planejamento, de projetos, olha essa carta de propósitos. É um escritor que está mostrando para a gente por que ele escreveu da forma como ele escreveu, né? Que não estão escritos nesse livro. Então ele começa falando: Jesus fez muitos milagres, muitos sinais na presença dos seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Agora acompanhe comigo o versículo 31 na sequência. Estes, porém, o que são estes, porém? Estes, porém, são os 7 milagres que ele resolveu mostrar no seu livro, né? Estes, porém, que milagres são esses? O primeiro milagre, você sabe muito bem, né? Para aqueles que participaram do casamento ontem, eu tive a felicidade de compartilhar um pouquinho com vocês. É o milagre da transformação da água em vinho. Esse é o primeiro milagre, né? O segundo milagre é o que nós vamos ver hoje, né? Esse é o segundo milagre, né? Estes, porém, ou seja, os milagres que eu escrevi neste livro, que eu fiz questão de frisar nesse livro, estes, porém, né? O terceiro, se você ainda não refrescou a sua memória, é aquele que Jesus vai, num tanque chamado Betesda, só tem lá, né? Em que ele acha um paralítico que está lá há 38 anos. Estes, porém, foram escritos. Foram escritos para quê? Estes 7 milagres foram escritos para quê? Enquanto você está pensando no quinto milagre, que é a transformação dos pães, a multiplicação dos pães, né? E eu poderia dizer o sexto, quando ele anda sobre as águas. E o sétimo eu vou deixar para você pesquisar na sua casa, né? Mas vou te dar uma dica: é quando ele vai na casa de seus amigos em Betânia, tá bom? Estes, porém, foram escritos. Com qual propósito? Qual é a missão desses milagres? Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Muito provavelmente você está aqui porque de alguma forma você foi alcançado por essa fé que lhe comunicaram, porque você crê no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Mas ele não para por aí. Ou seja, ele fala assim: eu fiz uma coletânea especial. Eu selecionei 7 pérolas, 7 milagres especiais. Eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Só quem crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, dê um glória a Jesus aí, dê um glória a Jesus aí. Eles foram selecionados, escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E que uma vez crendo, agora vem a parte melhor, vocês tenham vida nele. Os vivos, por favor, se manifestem. Preciso que você se manifeste. Quem é vivo aplaude, quem é vivo dá glória a Deus. Quem é vivo celebra.
Em outras palavras, ele está falando assim: olha, Jesus fez uma série de milagres, mas eu escolhi 7 muito especiais, para que quando vocês lerem esses 7 milagres, vocês creiam cada vez mais que Jesus era o Cristo, o ungido, o prometido, o Yeshua HaMashiach. Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E toda vez que vocês pensarem, toda vez que vocês olharem para o primeiro milagre, vocês têm o poder na vida de vocês, de saber de um Deus que transforma todas as coisas. Toda vez que você olhar para esse segundo milagre, aí eu vou dar o spoiler agora na ministração. E o terceiro, e o quarto e o quinto, depois, quem sabe a gente não vai poder voltar no tempo, quem sabe eu volto com essa série em outro tempo, e aí você vai poder ser ministrado, né? Tá certo? Hoje eu vou ficar só no segundo. A guisa de introdução é isso. Mas muito provavelmente, agora voltando para o texto efetivamente, se você já percorreu alguns trechos da sua vida, e aqui nós temos aqui as nossas crianças estão todas lá, pessoas que já estão caminhando há algum tempo, há muito tempo, como eu, nos meus idos dos meus 52 anos, outros nem tanto, a flor da idade. Vejo aqui jovens e adolescentes aí no auge da idade, né? Tem gente aqui que é mais nova de quando eu comecei a ministrar louvor. Em 92 eu comecei a ministrar louvor. Tem gente que não era nem nascido aqui, tem a geração de 2000 aqui, né? Eu estava ministrando louvor em 1992, Robinho. E tem uma galera que já nasceu depois de estar sendo ministrado, né? Mas é interessante você saber que a nossa vida ela é feita de trechos. A nossa vida é feita de etapas. A nossa vida é feita de trajetos, de trajetórias, né? Muito provavelmente você vai se identificar muito com essa ministração e com esse milagre, se você já teve o trajeto entre a oração feita e a oração respondida. Eu vejo muita gente aqui que já foi alvo dos milagres de Deus. Só aqueles que já foram alvos dos milagres de Deus, levante a mão. Muita gente aqui, muita gente. Tem gente que não teve essa experiência, mas você vai ter. E para aqueles que foram alvos dos milagres de Deus, aqueles que foram alvos do milagre do Senhor, sabe muito bem que eu estou falando desse ato de tempo entre a oração feita e a oração respondida. Não é verdade? Eu quero me remontar ao tempo que as lágrimas eram abundantes em nossos rostos, clamando a Deus um milagre, uma dádiva, uma resposta, uma intervenção de Deus. Meu Deus. Ou então a gente pode também colocar a nossa vida naquele trecho entre a súplica e a celebração. A súplica, como Isaac clamou 20 anos: Senhor, me dá um filho. Me dá um filho, Senhor. 20 anos, gente. A gente lê isso na Bíblia, é um versículo só, né, Yara? Um versículo. Mas foram 20 anos Isaac orando: Senhor, me dá um filho. Gente, ele era filho daquele que era o destinatário da promessa. Ele era filho de Abraão. E como a descendência ia explodir, ele não podia continuar. E ele orava: Senhor, me dá um filho. Por que quando a gente ora 2 horas, 2 dias, né, Nilton? 2 semanas, 2 meses, 2 anos, mas ele orou 20 anos. A vida pode ser considerada nesse trecho entre a súplica e a celebração, porque quando ele sabe que a sua Rebeca iria conceber, ele ficou tão feliz, gente. Tal como eu vejo rostos aqui, dando sorrisos aqui, larguecidos aqui, foram alvos da bênção de Deus. Só você que foi alvo da bênção de Deus pode se alegrar em Deus de uma maneira mais efusiva, glorificando a Deus. Eu vou te dar aqui agora para você ter motivos, porque ele ficou tão
feliz que ele chamou o filho dele de Isaac. E Isaac é sorriso. Só quem está feliz sorria, só quem está feliz se alegre. Ele ficou tão feliz que ele celebrou tanto a Deus, que ele falou assim: a partir de agora o nome desse meu filho vai ser Riso, porque toda vez que eu ver esse meu filho, toda vez que eu ver ele, toda vez que eu ver, eu vou sorrir. Amém, gente? Quantos estão dispostos a sorrir ao Senhor na presença dele aí? É o reflexo dele, né? Glória a Deus. Nós podemos também definir a vida entre aquele intervalo entre as lágrimas de medo e as lágrimas de alegria. Entre ajuda-me, Senhor, e obrigado, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Olha Deus trabalhando aí agora no teu vazio existencial, nas brechas que tentam te ferir, nas situações que tentam te oprimir, nas situações sem resposta, para falar assim: olha, não importa o hiato que você está passando, comigo no final é vencer ou vencer. Comigo no final você vai sorrir, comigo no final você vai celebrar, comigo no final a vitória é certa. É esse Deus que a gente celebra, é esse Deus que a gente caminha nesse ato. E aqui então, esse texto tem tudo a ver com esses hiatos da vida, porque é alguém que está em Cafarnaum. O hiato é: o milagre está à distância de 27 quilômetros. O oficial graduado, alguém de alta patente que servia ao rei, né? E aí pode ser o rei que era o protetorado, o preposto de Roma, na Judéia, né? Podia ser um daqueles Herodes. Podia ser, não, por certo era um daqueles Herodes, o tetrarca, né? Ele era alguém muito ligado à corte, ele era um preposto do preposto, ele era alguém que tinha uma procuração para ser um grande chefe daquela região da Galileia. Diz o texto que ele está em Cafarnaum, portanto a 27 quilômetros, mas ele tem notícia, e agora você vai glorificar a Deus mais efusivamente. Ele tem notícia que lá na cidade de Caná, né, lá na Judéia, lá na cidade de Caná ali, né, lá em Caná, né, depois de um tempo, né, vivendo ali naquele trânsito entre Caná, Nazaré, de repente desponta alguém nos seus 30 anos de idade, e ele vai numa festa de casamento, e de repente a notícia se espalha que aquele jovem dos seus 30 anos fez um milagre extraordinário. Ele foi convidado a um casamento e ele transformou a água em vinho. Ele acorda um dia
e ele vê o seu filho ardendo em febre. E a aflição lhe toma o coração. Mas ele ouviu falar de Jesus. Eu vou dar um pausa aqui, porque bem-aventurado aquele que falou de Jesus para você. Você está aqui porque você ouviu de alguma forma alguém falar de Jesus. E se foi o seu pai, aproveita para dar um beijo nele se você estiver perto dele. Se foi seu pai que te introduziu, ele ouviu falar de Jesus. E agora, eu vejo algumas características muito importantes nesse pai. Alguém que faz parte da nobreza estabelecida naquela região, ou seja, alguém que tinha um cargo de nobreza naquela região, se dispõe a caminhar 27 quilômetros para se encontrar com um jovem pregador, um jovem que já ouvira falar que havia milagres, movido pelo amor que tinha pelo seu filho, que já estava ardendo em febre. As horas estavam contadas, em poucas horas ele perderia o seu filho, mas ele se move numa aventura, caminha 27 quilômetros. E hoje, né, a gente pensa que essas distâncias são muito ínfimas, né, para a gente que tem meios de transporte. Mas naquela época, meus queridos, 27 quilômetros era no mínimo um dia de caminhada. Um dia de caminhada. E se ele saísse por volta do meio-dia, ele teria que dormir em algum lugar no meio da estrada para continuar no outro dia pela manhã. 27 quilômetros separava ele do milagre dele. Eu não sei quanto tempo está separando você do seu milagre. Eu não sei qual é a distância que tem separado você do seu milagre. Mas eu estou aqui como profeta e como ministro de Deus para dizer que o mesmo Jesus que estava naquele dia em Caná da Galileia e alcançou aquele jovem em Cafarnaum, ele está presente aqui hoje. Ele está presente. Se você crê, pode glorificar a Ele. Ele está presente no recinto. Mas antes do milagre em si, é necessário a gente observar algumas características muito importantes nesse pai, as quais nós, enquanto pais, e aí eu quero me referir aqui aos pais presentes e aos pais que estão nos vendo, é uma grande lição para nós, enquanto pais, mergulhar nesse texto. Primeiro, para entender que o que sobeja para nós nesse texto como característica desse pai é a humildade. Em dias dessa soberba tão, eu não tenho nenhum adjetivo aqui, qualquer um é impronunciável com esse púlpito. Um dia dessa soberba tão miserável, dessa altivez de espírito tão terrível, as pessoas hoje não podem ter nada que se acham alguma coisa. É muito legal a gente ver alguém que tinha um título, mas que chega diante de Jesus e reconhece em Jesus o seu senhorio. Nós só estamos aqui, e o nosso melhor papel, por melhor que a gente seja, o melhor título que a gente possa ter é de ser servo. Eu não sei se você tem apreço a esses tipos de títulos, mas se te desse a oportunidade de fazer um cartãozinho, tem gente que gosta de dar aquelas carteiradas com cartões. Aqui é o meu cartão: pastor fulano de tal, engenheiro fulano de tal, doutor fulano de tal. Eu queria hoje te instigar para você fazer um cartãozinho: fulano de tal, servo do Deus Altíssimo. Bem-aventurados os humildes. Perdeu a chance de dar um glória. Mas que felizes são os humildes. Mas que felizes são os humildes. Isso é um paradoxo nesse mundo em que só os altivos,
Só os soberbos, na sua grande maioria, são reconhecidos. Nós vivemos num mundo em que se estende tapete vermelho para as pessoas mais altivas, mais enjoadas, mais soberbas. Tem um cara, eu vou só fazer uma caricatura, porque ele é caricato. Ele é presidente de uma mega dessas igrejas aí e tal, né? E aí ele se acha, né? E ele só é isso porque ele é filho de alguém que é presidente. E aí então ele se acha. E aí quando ele entra no recinto, ele tem um anelzão na mão, né? Aqueles anéis assim, de pós-doutor em divindade. E aí ele entra no recinto e aí dá a mão para as pessoas beijarem. Irmão, se eu tivesse no recinto e esse cara fizesse isso, eu acho que eu ia, naquele momento, ser tomado assim com uma espécie de uma ira divina. E eu tenho certeza que esse cara não ia ter mais dedos para fazer nunca mais isso. Não é verdade? Porque diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, eu aprendo na palavra que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde é que esses caras estão com a cabeça, cara? Imagina hoje. Aí o cara entra no recinto e dá a mão para as pessoas beijarem. Irmão, não ia prestar um negócio desse não. Não ia prestar. Não, e o pior não é esse cara fazer isso. O pior é os outros pastores menores beijarem a mão desse cara. São uns frouxos. Assim, com o maior respeito que tem, são tudo um bando de frouxo. Mas eu vejo esse cara com uma humildade tão tremenda. Ele é um preposto do rei lá na Judéia. Ele caminha 27 quilômetros e ele está ali. E olha o versículo 46. Ele está esperando Jesus chegar. E quando ele vê Jesus, é porque às vezes a palavra ela tem pouco para nos descrever a cena, mas ele fala assim: rogou-lhe insistentemente. Ele fala assim: Senhor, Jesus. Ele nem conhecia, nem sabia quem era Jesus, mas ele tira os seus títulos, ele tira os seus diplomas, ele tira as suas honrarias. E hoje a gente vive uma geração que ninguém pode ter nada disso, porque quando a pessoa tem isso, ela desvia. Ele tira isso tudo, e ele roga, ele se ajoelha, ele se dobra. É que diante da presença dele nós não temos outra alternativa. Você já fez isso hoje? Você já se dobrou porque ele está presente aqui? Quero pedir licença para a gente fazer isso assim, ó. Como os 24 anciãos, assim, ó, pegando as suas coroas, diante da presença de Deus. Eles não veem outra alternativa, eles estão diante do Rei dos Reis. E o que eles fazem? Eles pegam todos os seus títulos, eles pegam todas as suas coroas. Render a Ti adoração e derramar o meu ser é o que o meu coração deseja toda manhã. A melhor coisa que você pode fazer, gente, toda vez que você subir na vida, eu quero agora declarar assim uma palavra profética: você vai subir muito na vida, Deus vai colocar você em lugares altos. Lembre de onde você veio. Lembre de onde você veio. Glória a Deus. Te imaginar é me inspirar para te dizer: por ti, Senhor, tu és incomparável. Você quer ir além, você quer ir além, você quer ir além? Aprenda o caminho da humildade. Deus exalta aqueles que se humilham.
e aos soberbos ele rejeita. Ele resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Se prepare para se encontrar na sala do trono diante dele, mas lá saiba, não há outra posição diante dele que não seja nos render e falar: Deus, muito obrigado. Alabaxandaragai, aleluia, glória a Deus. Ele se entrega, ele se rende, ele tira os seus distintivos, ele tira as suas estrelas, ele tira as suas insígnias, ele tira o alamar que ele tinha, ele tira o seu elmo e ele fala: eu não tenho alternativa, Senhor, vai na minha casa. Mas algumas pessoas, quando ela cresce, ela tem espaço para qualquer coisa. Ela tem espaço para a assinatura do streamer preferido dela. Claro que eu não vou fazer propaganda, né? Ela tem espaço para restaurantes chiques. Ela já tirou Deus da sua agenda. Deus é só uma circunstância. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer que ainda que você tenha tudo que você tem sonhado como bens materiais, nunca esqueça do lugar de onde você veio. Agora eu tenho uma palavra de autoridade. Se você se mantiver assim, eu vou te ver lá no topo. Só quem recebe essa palavra da parte de Deus aí, em nome de Jesus. Deus vai te dar estratégias para aqueles que são humildes de coração. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados humildes. É assim que começa as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes. A segunda característica desse pai, e eu quero que você acompanhe comigo, é uma coisa que está faltando muito em muitos pais, né? O versículo de número 47 dá conta disso, né? Ele sabe que o filho dele está doente. É porque se fosse outros pais modernos, nem isso saberia, né? Você delega para a mãe, você cuida da mãe. Mas não, ele sabe. Ele não entra mudo em casa e sai calado. Ele não é um enfeite ali. Não. Agora vai voltar para os pais, para os homens, para aqueles que vão se casar. Recebe aí, se você casar aí. Você vai ter a bênção de ser um pai presente. Ele sabe que o filho dele está doente. Ele sabe que o filho dele não está bem. Muitas das vezes os nossos filhos estão clamando, gritando atrás da gente, e a gente está cego com relação a isso. E essa palavra se estende para as mães que são pais aqui também, né? Ei, eu quero te ministrar a bênção de você estar atento ao que está acontecendo na tua casa, de você conhecer o seu filho, de você ter o prazer de abraçar aquele que era pequenininho assim, que foi crescendo, que você... Tem tanta gente perdida dentro de casa, gente. Tem tanta gente se perdendo dentro de casa, tal como o irmão do filho pródigo. Aquele menino se perdeu dentro de casa. Um se perdeu saindo de casa, o outro estava perdido dentro de casa. E às vezes se perde dentro de casa, porque tudo que ele precisa é de um pai que olhe para ele. Mas os pais hoje estão preocupados com 14 horas de trabalho no Uber, 13 horas, 12 horas de trabalho, 2 trabalhos ininterruptos. Teu filho está crescendo, você não está vendo teu filho crescer. Teu filho está doente dentro de casa e você não está vendo teu filho doente dentro de casa.
Teu filho está adoecendo emocionalmente dentro de casa e você não está percebendo isso. Há filhos depressivos dentro de casa e tem pais que não estão percebendo isso. Sabe o que Deus está ensinando para a gente aqui hoje? Com esse pagão, esse cara é um pagão, não era religioso, ele não cria em Deus, mas ele está me ensinando que quando eu habito num lar, eu tenho que perceber os mínimos detalhes com relação aos meus filhos. E tem hora que a gente vai conversar e tem hora que a gente só vai orar. Agora eu vou voltar aqui. Eu quero ministrar a bênção para os pais nesse lugar. A bênção da prontidão. A bênção de perceber as doenças que estão entrando lá no quarto da tua filha. E às vezes é uma depressão. A bênção de entender a ansiedade do teu filho, que está dialogando com o traficante, mas não tem diálogo com o pai. Em nome de Jesus, que Deus derrame em você uma unção diferente aqui hoje. Que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos dentro da sua casa. Esse pai é um pai presente. Ele vê o filho doente, ele sabe que o filho está doente. O versículo de número 47 fala exatamente isso. Glória a Deus, ele percebeu isso. E ele sabia que tinha uma solução para o mal do seu filho. Então eu tenho uma segunda palavra de autoridade. Talvez você entrou aqui hoje e não sabe mais lidar com essa sua filha que está crescendo. Você não sabe mais lidar com esse seu filho que está crescendo. Tem uma hora que a correção resolve, mas tem outra hora que não dá mais. Em nome de Jesus, recebe estratégia da parte de Deus aí para você ser o melhor pai do mundo, para você ser a melhor mãe do mundo. Recebe estratégia aí para você ser a melhor mãe do mundo, em nome de Jesus. Porque é a terceira característica desse pai. Ele é um pai extremamente estratégico. Ele é dotado de uma sábia estratégia. Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com os meus filhos e eu já vi que não dava mais para ter aquele diálogo do cinto, né? Eu tinha passado essa fase. E eu pedi a Deus uma outra estratégia. E aí Deus me deu uma estratégia diferente. Eles já grandes, e eu comecei a usar essa estratégia. E de repente as lágrimas começaram a correr dos olhos deles. Falei assim: pai, era melhor se eu ter batido na gente. Que Deus te dê sábias estratégias. Porque ele sai num momento estratégico. Muito provavelmente ele saiu ao meio-dia. Ele dormiu na estrada. E ele chegou nisso no outro dia de manhã. E passou no outro dia de manhã procurando Jesus. E encontrou Jesus por volta de 1h da tarde. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para falar muito fortemente com você, pai, muito fortemente com você, mãe. Talvez você estava desesperado, não sabia como é que lidava mais com essa situação, mas Deus hoje abre as cortinas do céu para te dar uma estratégia com relação à vida do teu filho. Você não criou filhos para perdição, você não criou filhos para maldição, você criou filhos para ser bênção. Os seus filhos serão uma bênção, e você será um instrumento de Deus, usado para ministrar bênção para os teus filhos.
Se eu tivesse perto do meu filho, eu dava um abração nele e falava assim: você é uma bênção. Aí aproveitava e dava um beijinho na testa assim. Faz isso em nome de Jesus aí, você é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. A estratégia é: você é um canal de bênção para o teu filho, você é um canal de bênção para a tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rejeito qualquer palavra. Tem pai que perdeu o senso da responsabilidade, o senso do temor. Tem pai que fica amaldiçoando o filho, tem pai que fica maldizendo o filho. Em nome de Jesus, o teu filho será uma bênção. Bendita será tua casa, benditos serão, e Deus engrandecerá teu nome. Pastor, como é que você sabe disso? Eu sei pelo relato, quando ele encontra os demais. Quando ele encontra os demais, ele fala assim: que horas que foi que o meu filho ficou bom? Ele fala assim: ontem por volta de 13 horas. Então eu montei essa estratégia toda. Ele saiu então por volta de meio-dia de casa, dormiu a noite na rua, ele dormiu a noite no relento, ele fez um acampamento, e no outro dia ele chegou de manhã. Em nome de Jesus, eu não sei, Pai, qual é a estratégia que Deus está te dando aqui hoje. Eu não sei se você vai ter uma estratégia diferente na oração, no jejum, na consagração, nos contratos, no acordo, mas em nome de Jesus, os teus filhos serão uma bênção. E a última característica desse pai é que ele tem uma coisa que está faltando em muitos pais, e aí eu vou falar no plural: pais e mães. A Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar, a esperança de muitos iria se acabar, a fé de muitos iria se deteriorar. Infelizmente, eu tenho visto hoje uma gama de pais incrédulos com relação ao futuro dos seus filhos. Tem gente com medo de ter filho, porque diz assim: como é que eu vou criar um filho hoje nesse mundo? Ei, você vai criar de acordo com tudo que você aprendeu. Mas quando tudo faltar, sabe que o nosso Deus é o Deus da provisão. Em nome de Jesus. Ele é um pai de fé. Esse pagão nos ensina como viver em fé, como andar pela fé. E eu preciso falar para você uma coisa: ele transita da fé mais infantil à fé mais madura. E é isso que eu aprendo nesse texto, e aqui tem muita teologia. Mas ele começa com aquela fé do copo d'água. Alguém já ouviu falar da fé do copo d'água? É a fé do copo d'água. Mas é fé, é o ponto de contato, é para começar. Eu não critico, é a fé inicial, é a fé para você dar o primeiro passo. É o que eu chamo a fé do copo d'água. Ele em si não vai fazer nada, mas a pessoa acredita, coloca lá, e acontece o milagre. O problema é você continuar na fé do copo d'água 10 anos. O problema é você ficar 20 anos na fé do copo d'água. O problema é você colocar lá e pensar que tão somente a Bíblia aberta no Salmo 91 vai ser assim a proteção para você o resto da vida. Você não precisa fazer mais nada. Não! Em Deus nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória.
Nada contra a fé do copo d'água. Nada contra. Mas ele começa com essa fé do copo d'água. Por que ele vai se encontrar com Jesus? Porque ele ouviu que Jesus fez um grande milagre. E aí ele vai se encontrar com Jesus. Chega lá de manhã, procura Jesus, encontra Jesus e se encontra com Jesus. Olha o versículo 48, irmãos. Eu penso que Jesus proclamou o versículo 48 e falou assim: vou testar um pouquinho, porque se esse cara ficar magoadinho, se ele ficar nervosinho, se ele der uma carteirada, não tem milagre para ele. Jesus dá assim, aquela assim, meu irmão, é aquela que ele dá quase na mesma proporção para aquela mulher lá das bandas de Tiro e Sidom, né? É no mesmo nível, é no mesmo nível. O que Jesus fala no versículo 48, você já percebeu? Jesus disse: se vocês não virem os milagres que eu faço, se vocês não virem os prodígios, vocês não creem. Essa é a fé do copo d'água. É a fé da corrente do sal grosso, que se move só por aquilo que Jesus faz, só por aquilo que eles vão obter. Tem que ter uma coisa palpável, tem que ter, por isso que ele coloca lá, ele vai imantar lá, e aquele corpo assim vai ter uma vibração que vai sair das ondas assim da televisão, vai assim imantar assim, e vai entrar. Então ele coloca, ele projeta assim. É o que Jesus está falando no versículo 48. Mas ele está lá. E depois de uma dessa, se ele fosse estressadinho e falasse assim: rapaz, eu andei 27 km para ouvir uma patada dessa. Tem gente que desvia, né? É o mesmo nível daqueles caras assim, que quando o pastor está muito atarefado assim, ele passa e de repente está com a cabeça muito quente assim, atarefado. Aí ele passa assim, não dá a paz do Senhor, não vou mais nessa igreja. O pastor nem deu a paz do Senhor. Isso acontece de vez em quando, em alguns lugares aí e tal, né? Acontece, né? Isso acontece. Vou sair dessa igreja, não fui com a cara daquele líder, vou sair dessa igreja. Essa é a fé pequena, essa é a fé assim minúscula, diminuta, mas é o começo. Mas sabe o que eu gosto dele? Sabe o que eu gosto dele? Sabe o que ele ganha? É que ele recebe uma... Rapaz, isso aqui é forte, mas ele fica firme. Ele não fica magoadinho. Ele não faz: vou fazer uma abaixo-assinado aqui agora para tirar esse cara aqui. Esse profeta aqui não serve, vou fazer abaixo-assinado, né? Vou fazer aqui agora, vou fazer. Esse pastor aqui não serve, vou fazer uma abaixo-assinado aqui, ó. Não dá para congregar com esse líder. Vou fazer, não! Sabe o que ele faz? Acompanhe o versículo 49. Depois de uma cajadada dessa, Sandrinha, depois de uma cajadada dessa, Aline, sabe o que ele faz? Senhor, vai lá em casa. Ele ganhou Jesus nessa hora, gente. Ele recebe uma lapada. Eu sou muito fã da nossa geração, viu? Aproveitando que a Martinha está aqui, a Eliane, Jefim, porque a gente aprendeu apanhando, gente. Mas tem uma geração mimizenta hoje, que você não pode falar nada com os caras. A gente apanhou demais, Alexandre. Meu Deus do céu. A geração do mimimi. Ai, ele me expôs. Vou para o Instagram. Não é para ser assim. Tem que ser do amor. É um mimizento. Olha o que Jesus faz com esse cara, rapaz. Esse cara andou 27 quilômetros. Ele não era um Zé Ruela, não. Jesus fala assim: vocês só estão me seguindo por causa dos milagres que eu faço. Se não fosse os milagres, vocês não estavam aqui. Esse cara fala: vou voltar agora. Eu queria um Jesus mais sociável. Ei, você não está aqui para ouvir o que você quer, não. Você está aqui para ouvir o que Deus quer falar contigo. O culto não é para você, o culto é para Deus.
A adoração é para Deus, o louvor é para Deus, o aplauso é para o Senhor, o culto é para Deus. Tem uma galera hoje que é sommelier de culto. Daqui a pouco vai ter react de culto ao vivo. A gente vai estar ministrando o culto aqui, tem um outro cara abrindo uma janela, fala assim: mas o ministro, ele fez assim, ele fez assado, ele atrasou, ele adiantou, ele vai ter um react de culto, já viu? Vai ter, gente, olha, eu tô dando ideia para os caras ganhar dinheiro. Vai ter, o cara vai abrir um culto assim, de uma igreja assim, ele vai abrir uma caixa assim, o guitarrista parece que fez assim, o ministro olhou desse jeito, e não sei o que, vai ter a reação do culto ao vivo, react aqui, a palavra foi desse jeito, não, porque a filmagem não está bem enquadrada, não sei o que, é porque eu recebi o Espírito, não, tudo isso é interior, tudo isso é corruptível. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor é para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, e se você veio, aplauda para Ele direito, dê a glória a Ele devida. É o que Ele faz. Ele recebe uma cajadada do eu e mim aqui. Sabe o que Ele faz? Que você seja tomado hoje com uma santa humildade do trono de Deus. E fala: Senhor, vai lá em casa. Em outras palavras, eu aprendi, Senhor, eu aprendi a lição. Vai lá em casa, Senhor. E ele migra de uma fé contingente, de uma fé material, parece até paradoxal falar de uma fé material, mas de uma fé de ponto de contato, para uma fé no impossível. Ora, a fé é o firme fundamento, é o firme fundamento daquilo que a gente não consegue ter expectativa, mas a gente está firmado em Deus. E aqui então eu vejo uma evolução dele. Ele evolui para uma fé do impossível. Ele tem um salto de fé como o primeiro efeito. O primeiro efeito é que ele sai dessa fé iniciante, dessa fé pequena, dessa fé vacilante, e agora ele vai para uma fé confiante. Jesus me deu uma cajadada, mas eu ainda creio que Ele tem poder para curar o meu filho. Então Jesus, vai lá em casa. Você pode não receber aquilo que você tem esperado, mas a tua fé não está no produto da tua espera. A tua fé está no teu Deus, que te dá a resposta no tempo dele. Quantos creem que Deus está agindo agora na tua vida aí? Deus está tratando você agora, em nome de Jesus. Deus está tratando a tua ansiedade. Deus está falando assim: eu administro isso, isso é no meu tempo, é na minha forma, é do meu jeito, vai ser do meu jeito, apenas confia. Quantos vão confiar mais em Deus a partir de hoje? E da fé confiante, ele recebe um brinde. Para a fé confirmada, Jesus olha para ele e fala: teu filho vive. E ele não precisou mais ser exortado agora para falar: vai lá em casa. Ele creu. Em nome de Jesus. Vocês são muito bem-aventurados. Muitos de vocês não vão ver 1/1000 dos milagres daquele povo, mas vocês creram. Vocês são bem-aventurados por isso. Muitos de vocês, na vida de vocês como cristãos, não vão ver um paralítico andar, mas mesmo assim vocês continuam crendo no Deus que pode curar o paralítico e fazê-lo andar. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram,
Dá uma olhada para essa pessoa e fala assim: então você é muito bem-aventurada. Você é muito bem-aventurada. O primeiro efeito desse ato, esse salto de fé, ele sai dali uma pessoa mais madura. Em nome de Jesus. Não sei quanto tempo você tem esperado por isso, mas eu tenho uma palavra muito forte para falar para você. Ele pede: Jesus, vai lá em casa. O que ele queria? Ele queria a presença de Deus, né? Presença de Deus na casa dele. Qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é o quê? Jesus vai com ele? Qual é a resposta de Jesus? Palavra. Pode vir Davi, pode vir o instrumental, porque agora vai ser muito forte que nós vamos comunicar. Ele pede a presença, mas ele ganha a palavra. Vou repetir. Ele pede a presença, mas ganha a palavra. Porque no dicionário do Eterno, a presença vale tanto quanto a palavra. Você é nação santa, palavra. Você é povo adquirido, palavra. Você é sacerdócio real, palavra. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou, palavra. A presença é muito boa. Quantos já sentiram a presença aqui hoje? E a presença e a palavra. E você precisa não de muitas palavras. Você precisa só de uma palavra dele. E a palavra que Jesus pronunciou para aquele oficial foi: está curado. Pode fazer. Pode fazer. Eu vou escutar aqui. Você não precisa de muitas palavras aqui hoje. Você precisa de uma palavra. Talvez a única palavra que você precisa hoje é cura. Recebe cura da parte do Senhor aí agora. Você não precisa de muitos discursos, de muitas proclamações. Talvez a única palavra que você precisa é: seja fértil. E Deus toca hoje no teu interior para que você possa conceber. Você não precisa de muitos contratos, não, você precisa de uma palavra: seja próspero. Quem está entendendo o que Deus está fazendo aqui agora? Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Eu quero que você sintetize agora a sua dor em uma palavra agora. Em nome de Jesus agora. Você não precisa de muitos discursos. Eu preciso de muitos discursos. Eu preciso me alongar. Eu preciso ter desenvolvimento, a introdução, o tópico 1, o tópico 2. Mas Jesus precisa só de uma palavra para mudar a tua história.
E quantos creem que essa palavra já está liberada aqui nessa noite? Quantos creem que Ele já liberou essa palavra para a tua vida? Em nome de Jesus, recebe restauração. A palavra é restauração. Deus fala no meu coração aqui hoje, pessoas que levantaram agora um tema de restauração. Deus está entrando com restauração. E agora? Restauração de sonhos, restauração de projetos, restauração de atitudes, restauração em nome de Jesus agora.